Nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio. Olá, aqui é Orestes Camargo Neves, da plataforma Almanac 60+, canal de YouTube, Instagram e Facebook, dirigido ao público 60+, e a todos aqueles que se interessam pelo tema da maturidade saudável. Com essa frase de Mário Quintana, estamos começando mais um Gente que Tem História. A nossa entrevistada de hoje é uma figura muito conhecida na sociedade americanense pelo nobre trabalho que ela desenvolve junto ao Instituto Rosa do Bem. Trata-se da Maria Fernanda Greco Meneghel. 54 anos, empresária do setor têxtil, filha do casal Rui Greco, falecido em 2020, e Marli Lauleta Greco, e irmã da Maria Patrícia e da Maria Vitória. É casada com José Luiz Meneghel, também empresário do setor têxtil, e mãe de Luca, de 17 anos. Mãe do Luca, de 17 anos. Né? Fernanda é formada em tecnologia têxtil. Uma coisinha, você é nascida em Americana? Não, nasci em São Paulo. São Paulo, né? Vim para cá com 7 anos. Depois a gente vai falar sobre isso aí. Fernanda é formada em Tecnologia Têxtil pela FATEC de Americana e fez complemento em Química Têxtil no Senai Francisco Matarazzo, em São Paulo, e especialização no Senai CETICT, no Rio de Janeiro. Ao lado de seus afazeres profissionais e de esposa e mãe, Fernanda ainda dedica seu tempo ao Instituto. O Instituto Rosa do Bem surgiu em 2011, com o objetivo de salvar vidas por meio de ações efetivas de prevenção ao câncer de mama e melhoria na qualidade de vida da mulher, como um propósito pessoal da Fernanda. Nesses 14 anos de existência, vem sendo realizadas diversas ações com o objetivo de impactar a sociedade americanense, com foco na saúde, na prevenção e na importância do amor, financiadas pela sua empresa, a de Greco. Desde 2015, a Rosa do Bem transformou-se em instituto e realiza diversas parcerias que promovem ações para as mulheres que foram diagnosticadas ao longo dos anos pela campanha e que são acompanhadas durante todo o ano. Todos os anos, no mês de outubro, o Instituto promove, junto com parceiros, o evento Por Amor à Vida. Uma caminhada na Avenida Brasil, em Americana, quando mulheres, homens, crianças, idosos, famílias inteiras vestem a camiseta da Rosa do Bem pela prevenção ao câncer de mama, e camisetas são trocadas por alimentos que são doadas a entidades beneficentes do município de Americana. No total, somando todas as edições, já participaram mais de 60 mil pessoas nas caminhadas e mais de 100 toneladas de alimentos distribuídos. Fernanda, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo deve ser bastante exíguo, porque tantas atividades não deve ser fácil, né? E fique à vontade para cumprimentar os nossos espectadores, tá? Por favor. Olha, uma alegria imensa estar aqui, receber esse convite, né? Ser o Orestes e poder estar aqui, eu falo que é uma honra mesmo. Então, muito feliz desse momento. Então, tá bom. Fernanda, vamos começar com um assunto mais trivial, mais simples. Fala um pouquinho da sua infância, da sua juventude. Bom, minha infância eu lembro sempre assim, muito feliz. Minha mãe é musicista, né? Toca acordeon, sempre tocou piano, meu pai tocava violão, então a minha infância eu me lembro muita música em casa, minha mãe sempre tocava, nós cantávamos as três, dançávamos, sempre muita alegria, sempre a família unida, passávamos as férias todas em Santos, que meus pais são de Santos, meus avós eram de Santos, então assim, muita alegria, meu avô tinha tecelagem francesa em Santos, né, e de tecidos. E então nossas bonecas, nossa infância toda no meio dos tecidos das bonecas e de tudo isso. E depois viemos para Americana quando eu tinha 7 anos e aí uma qualidade de vida no interior muito boa. Eu fui bandeirante aqui em Americana, participei, né? Então assim, escoteira, né? Bandeirante, foi muito bacana, aprendi muitas coisas ali importantes. Tinha aula de pintura com a Érica Correia.
me alfabetizei com a Maria Helena Destro Pérez, que assim, nossa, uma professora que me deu realmente muito norte. Então foi uma... Fez Heitor Penteado também? Fiz Heitor Penteado. Eu lembro de uma das suas irmãs no Heitor Penteado. A Vitória, a Patrícia. No tempo que era Kennedy, Penteado, né? A Kennedy, Depois continuei, então assim, esses alicerces, né, aqui de Americana, lá de Santos, de São Paulo, de Americana, que deixaram assim muito feliz, né? Eu falo assim, as referências que eu tenho de aprendizado da Dona Maria Helena, da Érica Correia, e tantas pessoas assim, realmente alicerçaram, eu acho que minha vida, minha infância. O setor têxtil está no DNA da família, né? Porque você não vem de hoje, até mesmo o comércio da sua mãe também era com roupa, né? Tem a ver com o setor têxtil, né? Então isso já está mais... suas irmãs foram trabalhar na fábrica também ou só você? Na verdade, foi isso que eu cresci no meio do tecido como as meninas também. A Vitória casou-se cedo, a Patrícia quis ser professora, né? Se formou em pedagogia, e aí minha mãe abriu a loja e ela foi trabalhar com a minha mãe. Eu trabalhei na loja com a minha mãe dos 12 anos, aprendi a ser vendedora, a fazer pacotes, atendimento, né? E aí quando eu tinha 16 anos, eu sempre gostei dos tecidos. Meu pai me fez um convite na época, foi quando ele estava montando a fábrica, e aí ele falou para mim que se eu fizesse têxtil, eu poderia trabalhar com ele. E assim, eu pensava em fazer arquitetura ou têxtil. Fiquei dividida. Prestei as duas faculdades na primeira fase, a segunda fase era no mesmo dia, eu tive que escolher ali. E aí eu fui pro têxtil. E era uma paixão já, desde pequena. Desde pequena a lembrança era essa. Nossas bonecas nunca vieram com as roupas prontas, sempre eram como meu avô chamava de fazendas, né? Que eram os tecidos que a gente montava. Fazenda, é verdade. A gente montava as bonequinhas. Então, assim, eu acho que isso aí veio sempre, assim, faz parte da minha vida. Legal. Você viveu o auge da indústria têxtil americana, quando ganhou até o apelido de Princesa Tecelã. Mas isso já diminuiu bastante, né? O que você acha que provocou essa, não vou dizer derrocada, mas assim, essa diminuição do setor têxtil, né? Ele realmente... Então, na verdade, Orestes, conversando sempre com meu marido e conversando sempre com as pessoas... Que também é do ramo têxtil, né? A Americana hoje, é um dado, isso é um dado realmente importante. A Americana hoje produz em metros muito mais do que produzia, somando-se todas as empresas do passado. Nossa, que loucura. Então, assim, a Americana, ela contribui ainda com produção muito forte. Ela é a Princesa Tecelã ainda, porque em metros que ela produz muito forte, porque hoje as fábricas que aqui estão, que continuaram, que permaneceram, elas se fortificaram com maquinários mais modernos, equipamentos mais eficientes, então elas produzem muito mais, né? Então, a gente tem isso a gente continua ainda fazendo, né? Porque antes o que você tinha era um monte de empresas que, inclusive muitas eram faccionistas, né? Sim. Porque os teares eram mais lentos, a produção era mais demorada, né? Então, realmente, o que aconteceu, essa mudança da tecnologia, né? E o que aconteceu foi que muitas fábricas não se atualizaram, né? As que se atualizaram, que investiram, acabaram que elas permaneceram, algumas poucas, mas uma grande maioria não se automatizou. Realmente veio a mudança dos teares, veio a mudança da indústria, né? A revolução industrial veio trazendo novos recursos, e muitas pessoas realmente acabaram ficando com as fábricas obsoletas. Então, um dado que é muito forte, eu acho que é esse: a gente ainda a Americana ainda é um polo pulsante muito forte, ela ainda é um coração, se a gente vê em metros que ela produz, em todos os segmentos, né? Porque a gente tem aqui muitas fábricas que produzem commodities, outras com malhas, e a gente tem isso, e em número de volume ainda é muito forte. Também quem fugiu um pouco da concorrência de fazer o mesmo tipo de tecido que os chineses também, né? Ou você acha que não? Não, na verdade, assim, por exemplo, eu vejo a fábrica do meu marido, por exemplo, ele tem concorrência de chinês também. Os mesmos produtos que ele faz lá, tem os produtos dos chineses, às vezes até um preço que é complicado, às vezes. Mas eu falo assim, o que faz a diferença, às vezes, é aquele chão de fábrica. A gente ter a sensibilidade de estar lá, de acompanhar. Eu sei porque, por exemplo, há 3 anos atrás eu me ausentei um pouco da fábrica, fiquei mais para o projeto social, e aí a fábrica sentiu um pouco, então assim, aí eu voltei para a fábrica de novo, estar presente na fábrica. Então assim, eu acho assim, a gente aprendeu
Por exemplo, eu tenho uma sala em cima no escritório, como o marido também tem, mas a gente pouco fica na nossa sala. A gente fica coordenando as coisas, a gente fica acompanhando realmente, se dedicando àquilo, dando atenção aos clientes, dando atenção aos fornecedores, aos colaboradores. E assim, eu passei crises na fábrica também. Eu passei crises assim fortes na fábrica e tive que aprender com elas, né? Até um ponto que passada a segunda, terceira crise, eu sabia muito de tecidos, porque eu aprendi com meu pai, isso veio do meu avô. Então eu sabia mexer com tecidos, eu sabia olhar para os tecidos, eu sei fazer as cores, as estampas, tudo isso. Mas eu não sabia administrar. Tá. Então eu tive 2, 3 crises muito grandes por não saber administrar. E eu lembro que lá atrás eu cheguei num ponto realmente de ter muitas dívidas, mas nunca desanimei. Eu achava, não, eu vou passar por isso, eu vou aprender, e não conseguia aprender. Eu aprendia, melhorava, mas entrava em outra crise. E aí lá ia eu de novo, pegar meu ônibus. Aprendia a lutar no meio da luta, né? E lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, lá ia eu, pegava meu ônibus, saía com um ônibus leito daquele Americana, meu marido levava, inclusive eu na rodoviária, pegava o ônibus para o Paraná, e ia para lá, chegava lá no Paraná, descia, tomava um banho no shopping das fábricas, ia com minhas amostras vender, negociar para voltar, negociar aqui. E foi até que um dia ele falou assim para mim: Fernanda, ou você aprende a administrar, ou você vai ficar saindo e entrando de crise. E aí ele me apresentou o seu Hélio Panhoca, que eu conhecia, mas apresentou como assim: olha, ele vai ser um professor seu, se você permitir, você vai fazer, ele vai te ensinar a administrar. E aí realmente o seu Hélio Panhoca, assim, durante 3 anos ele me ensinou o que eu não sabia: matemática financeira, saber me organizar, saber fazer um fluxo de caixa, saber olhar para frente, para o futuro, não dar cheque predatado, né? Tantas coisas que a gente que eu não sabia, não descontar duplicata. A gente teve que aprender isso, eu tive que aprender. E depois disso ele ficou meu financeiro também, então assim, eu passei a aprender, e daí nunca mais eu esqueci como que eu tinha que administrar a fábrica. Então, se eu já sabia o lado comercial, aí eu tive o alicerce de aprender o lado financeiro da empresa e prosperar, né? Mas assim, você teve que aprender no meio da história, né? Não teve aquela chance de aprender e daí para o negócio, né? Não. Então, e assim, na verdade, eu vi que muitas pessoas nessas crises, elas ficaram. Eu passei por essas crises junto com outras pessoas e algumas ficaram. Eu nunca desisti. Nunca desisti. Que nem fala, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Então, para mim, naquele momento era isso. Iam os anéis e ficavam os dedos e eu começava de novo. Nunca me desanimei, eu falava, já que é isso que eu vou fazer, que é o meu amor por isso, é isso que eu me dedicar. E assim, deu certo, porque eu acho que quando a gente pensa que a gente precisa investir no negócio, que a gente precisa olhar para a empresa, a gente precisa ter amor por ela, e ao mesmo tempo que a gente tem uma casa boa, a gente tem que ter uma empresa boa, né? Sim. A gente tem que sair um maquinário, a gente tem que investir. E na verdade não é um gasto você às vezes pegar um dinheiro que você economizou aqui e você comprar uma máquina. Pelo contrário, é um necessário. Porque se a fábrica fica velha, fica sucateada, você não consegue fazer aquilo ser rentável ou ser produtivo, né? Sim. E aí também diz que realmente nas crises, como você está dizendo, que a gente aprende, porque na época boa, você às vezes até se acostuma mal, né? Então é realmente a crise que dá essa possibilidade do aprendizado para você se recuperar nos outros momentos, né? Não, e meu pai falava assim: Fernanda, presta atenção, né? Às vezes ele falava para mim, quando ele falava de moda, de tecido, ele falava assim: sempre, Fernanda, na crise a gente tem que criar. E ele falava assim: olha, tem 2 lados das coisas, sempre. Tem um lado, quando você passa uma crise financeira, quando você está com uma coisa que você ainda não soube administrar, que você não soube cuidar. Então tem quem está chorando e tem quem está vendendo lenço. Que lado que você quer estar? Então você vai ter que saber administrar, você tem que aprender para você vender o lenço, não ficar chorando, desanimado aqui, né? Mas é isso aí. Fernanda, vamos mudar um pouquinho o foco, vamos falar um pouquinho do Instituto Rosa do Bem. E
Eu vi no site que sua mãe já vinha trabalhando aí com o projeto aí que tinha começado já há um bom tempo aqui, Americana, né? E passaram várias pessoas aí nesse trabalho. Era um trabalho, acho que foi começado pela dona Carmen Prudente lá em São Paulo, né? E tal. E isso daí acabou se espalhando para algumas cidades do interior. Mas aí você já desde criança já se envolveu com isso? Na verdade, lá em Santos, minha avó tinha duas entidades, né? Gota de Leite e o MAF, que minha avó era minha avó era diretora do Gota de Leite e diretora do MAF. Minha avó era um lado assim muito grande, né? Esse lado solidário, né? Então ela fazia as coisas na casa dela e era para as duas entidades, ela se doava muito. Minha mãe em São Paulo tinha um projeto também com meu pai, com o grupo da igreja, né, que eles faziam sopas, eles faziam muitas coisas também lá em São Paulo, no grupo de casais que eles pertenciam. Eles eram muito solidários. Então eu cresci com esse olhar também, sempre com esse olhar. Aí, então, não é só o DNA têxtil, é o DNA da filantropia também, né? Também. E aí, o que acontece, eu conheci o Frei Leonel Vieira, quando ele veio fazer um trabalho aqui em Americana, com a equipe de casais. Conheci um trabalho que ele fazia lá na comunidade da Praça da Sé, que ele recolhia as crianças lá e tirava as crianças das drogas. E eu comecei a ajudar o Frei Leonel Vieira. Eu, depois o Zé Luiz também, ficamos 15 anos fazendo um trabalho solidário com ele. E também, desde pequena, quando minha mãe mudou para a Americana, acompanhando depois a história de São Paulo, tudo, quando mudou para a Americana, ela se engajou também na Rede Feminina de Combate ao Câncer. E eu acompanhava ela também. Mas fazia o meu trabalho com o Frei Leonel. O trabalho da rede foi lindo, eu falei. Elas faziam um trabalho que era angariar fundos para dar os medicamentos. E eu lembro que era um trabalho maravilhoso. Naquela época, a rede em Americana? Não. Mas naquela época, quando alguém era diagnosticado, na verdade era um atestado de óbito, porque praticamente quando era diagnosticado, os remédios eram para amenizar a dor, para durar um pouquinho mais, mas chegava o óbito, né? Então era muito triste. E a rede existiu por um período muito grande, até foi maravilhoso o trabalho. E enquanto isso eu fazia o trabalho com o Frei Leonel. O Frei Leonel veio a falecer e eu senti um vazio. O que eu ia fazer? E nisso a gente já tinha participado. Depois da rede apareceu um outro instituto que foi o Núcleo de Prevenção ao Câncer, que nós fizemos parte, né, que a Cristina na época que montou. Existiu durante 10 anos também, a rede foi acho que 20 e poucos anos, não me lembro. O Instituto Rosa o Núcleo veio, nós fizemos 10 anos parte dele, que eram as campanhas de prevenção de câncer. Cada sábado era um sábado sem câncer, alguma campanha que a gente fazia. E quando o Instituto acabou e o Frei também faleceu, eu falei, nossa, que eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sempre falei que quando eu prosperasse, eu ia querer fazer alguma coisa. E a fábrica, graças a Deus, aí já estava bem. Eu já tinha aprendido a administrar e a fábrica tinha prosperado. Aí eu falei, poxa, eu quero fazer alguma coisa. E eu conheci o Hospital de Barretos. E aí me deu uma luz, porque eu já tinha todo aquele alicerce. E aí eu vi uma pessoa, a enfermeira, falando que se a gente falasse de prevenção, a gente ia ter a cura das mulheres, a gente ia ter a sobrevida. Aí eu falei, nossa, é isso que eu queria. Eu queria poder impactar para não ter menos mortalidade, mais vida, né? Eu falo que prevenção barateia tudo, né? Inclusive o sofrimento, né? Sim, sim. Aí eu falei, poxa, eu quero falar sobre isso. Aí eu conversei com meu marido, né? Eu falei, nossa, eu quero fazer alguma coisa, Zé Luiz, é uma coisa que me faz bem. Eu poder fazer alguma coisa pela cidade que me acolheu. E tô bem para fazer isso, né? E aí foi quando veio o Rosa do Bem. No começo ele foi engajado numa outra ação, que era o Pense Rosa, até que eu trouxe para a Americana. E aí trouxe a caminhada, tudo. Aí depois eu criei o nome, que era o Rosa do Bem, patenteei ele, porque eu não queria que tivesse produtos, não queria que tivesse nada que fosse comercial, a não ser que fosse para o hospital ou que fosse para ajudar algum paciente. Então aí eu criei um movimento próprio meu. E começou para outubro, né, para alertar isso. E desde o começo o Zé Luiz me ajudou a fazer aquelas caixinhas que a gente põe na avenida que acende de cor-de-rosa. Ele que fez para mim aquelas caixinhas desde a primeira edição. Eu troco as gelatinas todo ano, a gente coloca ali. E aí foi até 2015, eu vim fazendo os exames só, os preventivos em outubro. Quando chegou 2015, o Alcides foi um marido de uma paciente que tinha passado pela mamografia, me ligou falando que, olha,
você que faz o Outubro Rosa? Eu falei, sou. Ele falou, então meu novembro tá negro por sua causa, porque minha mulher passou pela sua campanha, ela viu que ela tem alguma coisa, e ela acha que ela tá com câncer, e ela não tá bem, ela falou, ela não tá conseguindo marcar o exame para ela fazer o complemento, tudo que não é com você, enfim, ela tem que ir atrás, e ela resolveu que ela não queria mais ficar aqui, que ela tá triste, ela pegou o ônibus, foi lá para casa da mãe dela, me largou, me deixou aqui, foi 400 quilômetros embora. Mas assim, o que desencadeou foi você, né? Você foi fazer essa campanha, não sei o quê, eu falei, peraí. Aí consegui ligar para ela, convenci dela voltar, fiz os exames junto com ela, acompanhei ela, que na época o Dr. Emerson, que até acolheu ela e fez os exames, graças a Deus ela não tinha nada, ficamos amigas até hoje. E depois daquele dia eu falei, olha, se eu vou continuar a campanha, eu acho que eu vou fazer o começo, meio e fim, né? Eu vou acompanhar. Então aí começou o Instituto, a Edna foi a primeira de 2015 diagnosticada, e eu falei para a Edna, eu vou te acompanhar por todos os dias, até você ficar curada. E acompanhei a Edna. Quando a Edna ficou curada, eu falei, Edna, você está curada. Então o Instituto não tem foco só na prevenção, não, você faz um acompanhamento. Aí quando a Edna estava curada, eu falei, Edna, agora vai ter a campanha 2016, eu quero que você, do mesmo jeito que eu fiquei com você, eu quero que você me ajude a ficar com as próximas que virão. E aí, naquele ano seguinte, vieram 8. Aí, acolhi as 8, acompanhava nos exames, acompanhava em tudo, e a Edna junto, e aí no outro ano foram 10, e aí foi juntando no grupo, foi continuando. Na verdade, o grupo ele existe hoje, são 51, mas na verdade tem os 7 no céu, 7 flores, que eu chamo elas de flores, né? Porque é rosa do bem. Mas o doutor, o meu padrinho lá, o doutor Idan, um dia falando comigo, ele falou assim, porque as suas rosas... Aí eu falei, mas é rosa de cor? Ele falou, não, são as suas rosas, Fernanda. Aí eu passei a chamar elas de flores, elas chamam de jardineira, e assim ficou. E aí eu falo, tem 7 flores no céu, e 51 aqui, que elas, graças a Deus, estão bem. E o Instituto... Como é que funciona o Instituto? Conta pra gente. O Instituto funciona assim, eu faço parcerias que não envolvem dinheiro. Só uma coisa, é ali no Alvorada? Na verdade, fica na sede, na minha fábrica mesmo. Mas o que eu faço? Por exemplo, tenho uma parceria com a FAM, então elas participam da nutrição ali, das aulas que tem, por exemplo, de psicologia, de alguma coisa. Eu tenho a parceria hoje com a Tatiane, com a Tati, né, Seleghini, que faz o atendimento delas na parte de... Ela é nutricionista, está fazendo acompanhamento delas. Eu tenho a parceria com o SESI, que elas estão lá frequentando o SESI, elas pagam um valor diferenciado, então elas estão fazendo atividade física. Então, várias parcerias para elas poderem fazer o dia a dia e ter essa prevenção para quê? Para evitar a recidiva, né? E ao mesmo tempo que eu falo, elas são a prova viva daquilo que eu plantei. Quando eu falava, olha gente, diagnosticado no início, a gente tem como tratar e tem a cura, elas são a prova viva disso. Então, a gente ainda tem uma sociedade, Orestes, que tem muito medo dos exames. Para você ter uma ideia, nós temos só isso a nível... estadual, né? Nós temos só 27% da população da faixa que deveria estar fazendo os exames preventivos, tendo os exames sendo realizados. Isso as mulheres, imagina os homens, como é bem pior, né? Então eu falo assim, nós temos 27% só dos 100% que a gente deveria ter fazendo os exames. Essa diferença, esse 73%, uma boa parte é medo, uma boa parte... não tem tempo de parar às vezes e fala assim, deixa, amanhã eu vou olhar, no dia seguinte vai, toca a vida. Porque eu falo, um carro às vezes quando tem algum problema, o pneu fura, ele para, gasolina pura, para, o combustível não tem, ele para, mas a gente dá sinais e as pessoas não param às vezes pela correria, né? E principalmente as mulheres, às vezes ela é dona de casa, ela tem os filhos, ela tem correria de trabalho e ela não para. Então,
a gente tem que impactar ainda essas mulheres que ainda não fazem o preventivo. E tem muita gente que tem assim, um certo receio. Se eu for fazer um exame, daqui a pouco vão achar alguma coisa. Exato. Você só vai achar se você tiver alguma coisa, né? Tem aquela frase que tem gente que fala assim, mas quem procura acha, né? Eu falo assim, e quem acha cura, né? Exato. Quem procura acha e quem acha cura. Então, a gente tem que impactar ainda, e hoje o Rosa do Bem, quando eu tenho ele no Instagram, quando eu estou com ele lá na rede social, eu estou mostrando, olha gente, está aqui, a prevenção é o caminho, porque você é diagnosticada, você tem o tratamento e você tem a sua vida saudável de novo restabelecida, e você tem uma longa vida, né? Além disso, então por isso que é importante. E o que é importante também? O que a gente pode fazer para prevenir? Hoje o câncer, a gente já sabe que 5% é hereditário, é genético. 95% é o meio. E o que é esse meio? O meio que a gente vive, né? São as atitudes. Né? Alimentação, atividade física. São o que a gente se alimenta também de pensamentos, o que a gente se alimenta o que a gente põe para dentro, a forma como a gente reage. Porque eu falo assim... Ansiedade, depressão, todas essas coisas. O mundo pode trazer toda a diversidade para perto da gente, né? Mas como a gente vai reagir a isso que faz a diferença, né? Sim. Então... E não tem jeito, né? Ninguém vive numa redoma, né? Então sempre vai ter alguma coisa que vai te incomodar. Sim. Agora, como você reage a isso, que é o segredo, né? É isso. Então eu falo assim, a gente tem que aprender a tirar essas coisas de ruins que não fazem bem, porque a gente vai também adoecendo com essas coisas, se a gente vai, né? Quando a gente fala do perdão, por exemplo, por que a gente tem que perdoar? Porque se alguma coisa fez ruim para você, alguém fez mal para você, e se você continua a sentir aquele ódio, sentir todo aquele sentimento ruim dentro, você está deixando que a pessoa controle o seu íntimo, controle você, né? Então, continue fazendo mal para você. Tem que cortar aquilo, né? Vejo pessoas que, ela não consegue se livrar desse ódio que ela sente por alguém, por alguma coisa. E eu sempre falo assim, o problema é que aquela pessoa por quem ela sente ódio, às vezes nem lembra mais que ela existe. Não, está vivendo. E continua vivendo, então é uma grande bobagem. Eu acho que o perdão é isso, ele é libertador, né? Ele te faz você ser mais leve. E eu falo sempre assim, cada um dá aquilo que tem, né? No fundo é assim. Então, eu falo assim, às vezes a pessoa não está bem, ela não está no melhor dela. Então, assim, perdoa, deixa aí, não tem problema, né? Fernanda, você tem ideia de quantas pessoas já passaram pelo Instituto? Bom, 1 minuto, a resposta dessa pergunta fica para a parte 2 da nossa entrevista, tá? E assim a gente encerra a parte 1 da nossa entrevista com a Maria Fernanda Greco Meneghel, e daqui uma semana vocês vão ter acesso a essa resposta e mais algumas perguntas que nós vamos continuar aqui. E não se esqueçam, tá, de se inscrever no canal, quem não está inscrito. E além disso, não se esqueçam também de compartilhar, dar o like e comentar, que isso é muito importante para que o YouTube leve essa entrevista para mais pessoas. Muito obrigado.